Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Estou indo muito bem, Priscila. Tenho um bom amigo que entrevistarei hoje, Charlie Lawson. Charlie é diretor conacional do BNI no Reino Unido e na Irlanda. Ele tem muito orgulho de fazer parte do desenvolvimento de pessoas e empresas para mudar vidas e enriquecer comunidades. Mas o que considero realmente interessante é que, apesar de liderar o BNI no Reino Unido e na Irlanda, Charlie, pela sua própria definição, ele não nasceu um networker. Ele diz que a maioria dos especialistas falam sobre networking como se fosse fácil conversar com estranhos. Mas Charlie se sente desconfortável ao conversar com estranhos. Então ele ajuda outros networkers não natos a ganhar confiança, apresentando o networking do ponto de vista de alguém que prefere evitá-lo completamente. Charlie, é um grande prazer ter você no podcast do BNI. Obrigado por me receber. E com certeza, sou um networker não nato. E se puder evitar falar com estranhos e conversar com meus amigos e colegas, isso será muito mais fácil. Sim, você sabe que com o BNI tudo se resume a relacionamentos. Então, é um pouco mais fácil. Seu tópico de hoje é: quer referências? Não me aborreça. Eu adoro esse título, é um ótimo título. É realmente uma questão de contar histórias. Então, conte-nos sobre contar histórias. Por que isso é tão importante? É um dos assuntos sobre os quais não falamos o suficiente, por isso eu estou muito feliz por ter você aqui. Charlie, vá em frente. Peço a todos que olhem para a sua última reunião de seu grupo e pensem nas apresentações semanais que vocês assistiram. Foram todas cativantes e interessantes? Elas chamaram a sua atenção? Tenho certeza que algumas delas sim, mas imagino que nem todas foram. Se você se lembrar de alguma convenção de networking, reunião do BNI ou outro lugar, como foram as conversas lá? Elas eram todas envolventes? Todas elas cativaram você? Ou você realmente se perguntou, eu realmente preciso continuar essa conversa? Ou terei que ficar entediado até chorar? Acho que para mim, sendo um networker não nato, já é bastante difícil conversar com estranhos. Se penso que os estou aborrecendo, tenho plena consciência de que quero que eles se envolvam na conversa. Eu quero ser querido por eles. Se um introvertido quiser fazer isso, você precisa torná-lo o mais fácil possível. Então quero saber se as pessoas estão realmente ouvindo e descobri que as histórias são uma maneira muito melhor de fazer isso. E já que estamos falando de contar histórias, vou compartilhar uma rápida história sobre Dana. Dana era membro do BNI em Yorkshire, no norte da Inglaterra, e recebeu uma ligação em uma tarde de fevereiro por volta das 17 horas. E se você já esteve em Yorkshire em fevereiro, sabe que por volta das 17 horas está frio, está escuro e também chovendo naquele dia. Então, quando Dana atendeu o telefone, ela percebeu que havia uma senhora do outro lado da linha que estava, obviamente, bastante chateada. E Dana podia ouvir crianças correndo e fazendo barulho, havia muita coisa acontecendo. E ela disse: "O que está acontecendo? Como posso ajudar?" Dana era dona de uma imobiliária, então ela estava vendendo imóveis para acomodarem pessoas em pousadas, não comprando propriedades, mas mais de curto prazo e não apenas uma acomodação para pernoitar. O que a senhora estava tentando dizer? Ela disse: "Tenho um grande problema." Acontece que ela foi expulsa de casa pelo próprio parceiro. Seu parceiro disse literalmente: "Você precisa encontrar outro lugar para morar." E a deixou com as crianças. E ela estava ligando para a Dana para ver se havia algo que ela pudesse fazer. Ela disse: "Eu sei que isso geralmente não acontece em cima da hora. Eu sei que geralmente há contratos e há outras coisas desse tipo. Tudo dependendo da disponibilidade do lugar. Mas preciso de um lugar para ficar essa noite."
e Dana conseguiu o imóvel para ela. Além disso, ela conseguiu, a curto prazo, contornar o processo e dizer: ei, olhe, vamos levá-la até o imóvel e acertamos os detalhes amanhã, quando for possível fazê-lo. E não só isso, no momento em que ela estava prestes a desligar o telefone e dizer: veja, aqui estão os detalhes, é só vir até o imóvel, ela disse: espere, onde você está? Acontece que aquela senhora foi literalmente expulsa pelo ex-companheiro e estava parada na beira da estrada com os filhos no colo, com algumas malas e caixas, e ela não tinha para onde ir. Ela não tinha carro. Ela não tinha como chegar lá. Então Dana entrou no carro e disse: vou buscar você. Ela os pegou e os levou até o local onde conseguiram resolver tudo. Minha pergunta para qualquer um é: você referenciaria negócios para Dana? E posso imaginar que a resposta para a maioria das pessoas seria sim. Que serviço incrível ela ofereceu! Ela foi capaz de agir em pouco tempo, o que talvez ela nem sempre consiga, mas foi gentil, compassiva, atenciosa e queria ajudar. O que Dana percebeu foi que eles estavam em uma situação muito grave e ela podia fazer a diferença para esta senhora. Deixe interromper por um segundo, Charlie. Esta é uma história, uma ótima história, e quero dividi-la um pouco. O que Dina fez foi estabelecer o cenário. E tenho que ser honesto, o que você fez com a história de Dina foi estabelecer o cenário. Expôs a crise, então descreveu a solução que ela deu e como ela foi capaz de ajudar e atender aquela potencial cliente. É isso que faz uma ótima história. Ninguém naquela sala ficaria entediado até chorar. Não consigo imaginar que alguém possa ficar entediado ouvindo este podcast. Aquilo é um ótimo exemplo de uma ótima história. Por favor, continue, Charlie. Quando você ouve apresentações semanais, você ouve conversas de networking, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes, pensa no agente imobiliário novamente. Um agente imobiliário pode estar dizendo nas apresentações semanais ou até nas conversas de networking: bem, posso oferecer aluguéis de curto prazo e soluções de última hora. Tenho uma grande variedade de serviços. Posso oferecer serviços de inventário, posso fazer isso e aquilo. Isso não vende os serviços do agente imobiliário. O que vende os serviços do agente imobiliário é o fato de sabermos que ficaremos confortáveis em referenciá-lo. E é aí que a narrativa acontece. Não serve apenas para torná-la mais envolvente e interessante de ouvir, mesmo que você goste mais do que ouve. Na verdade, nos leva a fazer algo com isso. Torna-se memorável. E quando é memorável, torna-se o tipo de coisa que trazemos à tona em uma conversa futura. E da próxima vez que alguém me perguntar sobre agente imobiliário, em quem vou pensar? Vou pensar em Dana, porque ouvi essa história poderosa. E então começarei a fragmentá-lo e a pensar em qual é a diferença aí. Se estou listando meus produtos e serviços, efetivamente essa não é a informação de que precisamos para fazer referências. Estamos assumindo aqui que temos um bom relacionamento. Assim que tivermos um bom relacionamento, você sabe que isso é um pré-requisito para networking. Obviamente, você precisa ter um relacionamento aí. Mas assim que tivermos um relacionamento, queremos dar aos nossos contatos de networking as ferramentas para encontrar essas referências. E apenas listar nossos produtos e serviços não funciona. O que realmente precisamos descobrir é como o cliente se sentiu antes de fazermos o trabalho. Qual é a situação em que se encontram e como se sentem em relação à vida? Você sabe, geralmente, nessa situação haverá algum nível de emoção, então tome cuidado aqui. Muitas vezes, quando pensamos em emoção, pensamos em tristeza, porque é uma emoção óbvia, mas existem todos os tipos de emoções: preocupação, ansiedade, raiva, felicidade, todos os tipos de emoções diferentes. Tomemos como exemplo a cliente de Dana. Como ela estava se sentindo? Bom, ela estava com medo, muito preocupada, ela tinha crianças correndo por aí. Imagine como ela está se sentindo. É uma situação horrível de se estar. E o que temos que tentar fazer é, quando contamos nossas histórias, colocá-las do ponto de vista do cliente para que sua emoção transpareça. É quando você consegue a conexão visceral com uma história.
Mesmo que nós mesmos não tenhamos estado nessa situação, e claro, essa é uma história bastante extrema, mas é a conexão visceral que nos faz sentir e pensar. Aquela pobre senhora, o que aconteceu? Como a história termina? Então não precisamos ouvir o que Dana realmente fez. Em termos do devido processo, ela realmente conseguiu colocar a senhora em um apartamento, mas não nos importamos muito com isso. O que realmente nos importa depois disso é como a pessoa se sentiu depois. Vou me referir ao meu amigo Andy Bounds. Ele palestrou em eventos do BNI no Reino Unido, Irlanda e também em outros países. Ele é vendedor e mensageiro e fala sobre o depois. Você sabe, você não compra um produto pelo produto, você compra um produto pelo que o produto oferece. Vou tentar dar um exemplo. Você não compra um par de óculos por causa dos óculos, você compra para enxergar. A visão é o depois que gostamos. Então o depois, neste caso, é como a senhora se sentiu depois. Qual foi o resultado da situação? Você pode então se sentir confortável para referenciá-la. Quando você estiver se concentrando em histórias em sua apresentação semanal e em alguma conversa relacionada a networking, pense nisso do ponto de vista do cliente e não do seu ponto de vista. Quando você está pensando do seu ponto de vista, você está apenas tentando dizer o que faz. Imagine se eu contasse a história de Dana da seguinte maneira. Recebi uma ligação e percebi que precisava chegar a algum lugar no último minuto e tive que procurar uma lista de acomodações para resolver isso. Simplesmente não é tão interessante. Quando é do ponto de vista do cliente, obtemos uma história envolvente. Não entediamos as pessoas até as lágrimas. Além disso, as pessoas começam a fazer algo com essa história. Bem, estamos quase sem tempo e quero lhe dar um momento para encerrar. Antes de fazer isso, quero apenas repetir para todos que estão ouvindo 2 fatores-chave no que Charlie acabou de compartilhar com todos. Número 1, em sua reunião de networking, como eles se sentiam antes de você aparecer. Na sua apresentação, você deseja descrever como as pessoas se sentiram antes de você aparecer. E então, número 2, você quer falar sobre como elas se sentiram depois que você fez o trabalho. Essas 2 coisas são fundamentais e eu estou muito feliz que você esteja neste podcast para compartilhar conosco, Charlie. Algum pensamento final antes de encerrarmos? Sim, a moral da história é que acho que contar histórias é mais interessante, memorável e, crucialmente, mais referenciável. E é por isso que vamos aos eventos de networking ao BNI, porque queremos construir o nosso negócio através de referências. Precisamos dar aos nossos colegas as ferramentas para encontrar essas referências. E acho que contar histórias é uma ótima maneira de fazer isso. Além disso, não vai aborrecer as pessoas quando se trata da sua construção de rede. Adorei, Charlie. Todos que estão ouvindo isso, vocês devem compartilhar isso com os membros do seu grupo. Coordenadores de educação, este é um ótimo espaço educacional. Compartilhe esse conteúdo com seus grupos do BNI. Lembre-se, os fatos contam, as histórias vendem. E são as histórias que dão aquela sensação visceral da qual você está falando, Charlie. Muito obrigado por estar no podcast do BNI. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi meu, Ivan. Bem, de volta com você, Priscila. Ok, muito obrigada a ambos. Eu acho que é isso para essa semana. Muito obrigada pelas ótimas informações. Aqui é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!